Bem-vindos ao Cosmic Nerd Theory! Eu sou o Douglas, professor de línguas. E eu sou o Fabrício, estudante de astrofísica. E hoje, para falar sobre Deadpool. Bem, para iniciar, vamos falar um pouquinho desse anti-herói cômico, que é o Deadpool. Deadpool começou com um câncer terminal, que tentou combater isso com a arma X. E o que aconteceu? O câncer evoluiu pelo corpo dele inteiro, dando poder de regeneração e tudo mais. O poder de regeneração, à la Wolverine. O único contraponto, por assim dizer, é que ele ficou meio biruta, digamos assim, né? Ele ficou meio pancado da cabeça no processo. Exatamente. E depois disso, ele ainda, a um longo prazo, ele tem um caso com a morte, né? Que isso é muito estranho. Ele tem um caso com um ser extraterreno, extra-imaginação, no caso, né? Que seria a entidade da morte. É um pouco difícil de entender, no geral, como é que uma entidade se apaixona por um humano. Mas acontece, é Marvel. E depois, quem ficou com ciúmes, nada mais, nada menos que Thanos. Thanos, dá pra acreditar? Aí o que ele faz? Amaldiçoa o Deadpool. Assim tornando Deadpool 100% imortal. Imorrível, né? Porque o cara não morre. Imorrível. Mas dá pra ser tão imortal assim? Pelo que a gente vê nos quadrinhos, ele não morre de jeito nenhum, ao não ser matando o Thanos, que é uma coisa muito complicada. Bem complicada. Então, não somente assim, mas a imortalidade dele é bem forçada. Tudo bem. Ele é praticamente um personagem cômico, mas não explica. Ele tá ali envolvido com todo mundo da Marvel, gente séria, X-Men, Vingadores. Dá pra encarar um cara desse jeito? Para começar a entender o nosso ponto final, né, onde nossa teoria vai chegar, se dá para encarar um cara desse ou não, a gente precisa entender um conceito chamado a quarta parede, ou para os nerds, a quarta barreira. A quarta barreira ou a quarta parede seria quando um personagem fictício da nossa teórica imaginação começa a falar com a gente, começa a entrosar com o público. O Deadpool faz isso a rodo. É quadrinho, é filme, é jogo. Então o Deadpool quebra a quarta parede. Bom ficar esperto nisso, porque a quarta parede é o ponto-chave. Tá, mas o que seria mesmo esta quarta parede? Temos essa explicação que é do teatro, né? Mas também podemos ter uma explicação de transcendência deste anti-herói. Agora o negócio fica feio. A gente explicou o social, agora a gente vai explicar o físico. E quando a gente diz físico, o negócio é astrofísico. Vamos imaginar que Deadpool existe. O universo é muito grande, não temos como provar se ele existe e também não temos como provar se ele não existe. É 50-50. Então vamos supor que ele existe em um outro universo ou em outra galáxia, uma galáxia muito distante. Muito distante, há muito tempo atrás. Bem, se Deadpool realmente existir, ele tem um nível de transcendência muito grande. Quer saber que ele está num quadrinho. E o que seria isso? É uma ligação entre este planeta que Deadpool se encontra, ou este universo, com o nosso planeta Terra. Que aqui não existe nada, aqui é apenas um quadrinho. Mas na verdade ele sabe que é um quadrinho e todos o acham louco. Então, na verdade, o que seria, conforme a gente aqui, o Deadpool seria uma projeção de alguém. Exatamente. Então ele projetaria essa imagem astral modo de dizer, naquele universo, e aquele universo responderia ao mesmo modo. Quem seria essa projeção? Não uma projeção, mas sim uma ligação entre o criador de Deadpool e Deadpool. Se não entendeu até agora, não fecha o vídeo. Vamos explicar. Conforme a nossa teoria, não somente o Deadpool, mas toda obra de ficção existente não é ficção. Ela existe em um universo paralelo. Até mesmo Star Wars,
o mundo de Tolkien, Game of Thrones. Todos esses não queremos tirar a criatividade do Martin, Tolkien ou George Lucas. Pelo amor, a gente ama esses caras. De verdade. Mas talvez eles tenham uma ligação mental com um universo paralelo do qual eles observam esse universo e escrevem de uma inspiração para conseguir escrever. Sim, seria uma transcendência, só que inconsciente. Eles não sabem que tem esta ligação. Aí que entra Deadpool. Nosso querido anti-herói. O Deadpool, ele tem uma transcendência consciente. Ele sabe que está num quadrinho, ele sabe que está num game e até mesmo ele sabe que está num filme. Isso faz dele um imortal por transcendência mental. Tá, mas e o Thanos? Thanos que se exploda, na brincadeira. Seguinte, gente, o Deadpool, com o seu nível de transcendência mental, ele poderia ter forçado a barra até o Thanos ter teoricamente amaldiçoado. Vamos pensar no seguinte, ele sabe que está dentro de um quadrinho, mas ainda precisa obedecer às regras do jogo. Então ele teria manipulado o Thanos a amaldiçoá-lo. Exatamente. Então, ele sabendo disso, ele pode arranjar as ferramentas. Talvez a transcendência mental dele não chegue a tal ponto de fazer o que quiser, mas da mente do autor, imortalidade já é o bastante. Então ele foi muito ligeiro ao saber que Thanos tinha um caso com a morte e pegou o ponto fraco do homem, que é a mulher. No caso, a morte. E no caso, não exatamente um homem. Mas vocês entenderam. Foi mais ou menos por aí. Nerds Cósmicos, nós temos 2 recados para vocês. O primeiro é que nós fazemos teorias aqui. Não é nada canônico, e sim teorias. Então, seja 50% pode ser verdade e 50% pode ser uma farsa. A gente mexe aí com o talvez, alguma brecha, alguma coisa que a gente percebe. Então não fica levando a ferro e fogo que a gente fala. A gente estuda, mas também não vai ficar achando que a gente quer ser mais do que ninguém. Estamos aqui só para fazer um projeto diferenciado no YouTube. Segundo recado, cadê o vídeo Star Wars? Bem, gente, o nosso canal ele não é focado em Star Wars. Falamos Star Wars, falamos bastante. Por quê? Porque a gente ama Star Wars, George Lucas, J.J. Abrams, tudo. Mas nosso canal é focado para todos os universos paralelos nerds possíveis. E não se esqueçam, curta nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe em nossas redes sociais. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Douglas. E até o próximo Cosmic Nerd Fury!